eram os filhos de Israel, e colheram, uns, mais, outros, menos, 18. Porém, medindo com Gomer, não sobejava o que colhera muito, nem faltava o que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podia comer. 19. Disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. 20. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, porém deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. 21. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque, em vindo o calor, se derretia. 22. Ao sexto dia, colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um, e os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. 23. Respondeu-lhes ele: isto é o que disse o Senhor: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água, e tudo o que sobrar separai, guardando para a manhã seguinte. 24. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem deu bichos. 25. Então, disse Moisés: comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor, hoje, não o achareis no campo. 26. 6 dias o colhereis, mas o sétimo dia é o sábado, nele, não haverá. 27. Ao sétimo dia, saíram alguns do povo para o colher, porém não o acharam. 28. Então, disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? 29. Considerai que o Senhor vos deu o sábado, por isso, ele, no sexto dia, vos dá pão para 2 dias, cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. 30. Assim, descansou o povo no sétimo dia. 31. Deu-lhe a casa de Israel o nome de Maná, era como semente de coentro, branco e de sabor como bolos de mel. 32. Disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor ordenou: dele encherás um gomer e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão com que vos sustentei no deserto, quando vos tirei do Egito. 33. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná e coloca diante do Senhor, para guardar-se as vossas gerações. 34. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim Arão colocou diante do testemunho para o guardar. 35. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada, comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. 36. Gomer é a 10ª parte do efa. Êxodo 17, 1. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. 2. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? 3. Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? 4. Então, clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. 5. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. 6. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel. 7. E chamou o nome daquele lugar Massai Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? 8. Então, veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. 9. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe os homens, e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã, estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. 10. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. 11. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia; quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. 12. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso, tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um, de um lado, e o outro, do outro, assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. 13.
E Josué desbaratou Amaleque e seu povo a fio de espada. 14. Então, disse o Senhor a Moisés, escreve isto para a memória no livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. 15. E Moisés edificou um altar e lhe chamou, o Senhor é a minha bandeira. 16. E disse, porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Êxodo 18, 1. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera a Israel do Egito. 2. Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zipora, mulher de Moisés, depois que este lhe a enviara. 3. Com os 2 filhos dela, dos quais um se chamava Gerson, pois disse Moisés, fui peregrino em terra estrangeira. 4. E o outro, Eliezer, pois disse, o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. 5. Veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste, a Moisés no deserto onde se achava acampado, junto ao monte de Deus. 6. E mandou dizer a Moisés,